noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, com a resenha raiz da televisão brasileira, sempre no oferecimento de REN TV. Aluga é muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, saco de lixo da dona de casa, e também de Insetbom. Insetbom é bom mesmo, um novo conceito em detetização. Meu querido Matheus, bota na tela os meus mosqueteiros nesta terça-feira. Daqui a pouquinho tem Fla-Flu, Copa do Brasil no Maracanã. Primeiro, boa noite com esse sorriso bonito, uma nova barba. Passou antes do programa penteando essa barba. Em homenagem a essa barba, primeiro, boa noite é seu, meu querido Otávio Bocão. Boa noite, Mazela. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Estava sumido, né, viajando, enfim. Grande Carlos Borges, meu grande amigo também, nosso grande botafoguense Valdir Luiz. Sempre uma satisfação enorme estar com vocês, grandes jornalistas, meus ídolos. Até porque vocês são bem mais velhos do que eu, é óbvio, né? Mas, de qualquer forma, o meu destaque inicial vai para a derrota do Botafogo, que era inesperada, mas que, de uma certa forma, caiu até de um bom momento, porque o Botafogo já sabia que, mesmo perdendo ou empatando, já terminaria a rodada em primeiro lugar. Tá certo. A gente começou já ouvindo gracinha do seu Bocão, muito mais velho que a gente. É verdade, é verdade. A nossa Érica vê no Bocão um pai. Tá certo? Gostou? Tomou na canela. Vamos ver a certidão dele. Boa noite, seu Valdir Luiz, outro grande alvinegro. Boa noite, Mazela. Boa noite para o meu amigo Bocão, grande figura, grande botafoguense. Para o meu amigo Carlos Borges, companheiro de longas jornadas. E para você que nos acompanha na TV Max. Olha, não há de haver desespero. Você não pode sair da euforia para depressão. O Botafogo perdeu um jogo que não jogou bem. Depois daquele amasso em cima do Corinthians, era natural que o time sofresse um desgaste. Jogou quinta, voltou a jogar domingo, mas está tudo correndo nos trâmites normais. Tem amanhã a Copa do Brasil, tem sábado o Clássico com o Fluminense, mas a notícia que eu vou dar é boa. O Botafogo vai se reforçar. E se reforçando em julho, vai ter condições de brigar por coisa alta. Libertadores, o ano que vem, quem sabe até o título, Copa do Brasil e Sul-Americano. O momento não é de euforia, mas também não é de depressão, meu amigo Mazela. Tá certo, então. Meu caro doce Carlos Borges, um prazer enorme tê-lo de volta, depois de 2 boa noites alvinegros. Daqui a pouco eu e você nos encontraremos no Maracanã para Flamengo e Fluminense. E parabéns agora, porque você está na Hora Esportes. Como é que é isso? Pode fazer a propaganda, meu querido amigo. Nosso Hora Esportes, com o nosso Cassiano Carvalho, com o Wilson Pimentel, a galera lá. Estaremos lá transmitindo os 2 jogos do Flamengo e Fluminense, não só o de hoje, né? Como também transmitindo a partida do dia 1º de junho, que será a segunda partida. Mas deixa eu mandar um abraço para você, para o Bocão e para o Valdir Luiz, e fazer que nem no carnaval. Alô, diretoria! Não é para assinar cheque em branco. Tudo bem, que tem a carta branca para o Sampaoli, mas cheque em branco? Alô, Tanuri, cadê esse departamento médico do Flamengo? Cadê esse pessoal? Vamos se mexer! Alô, diretoria! Meu Deus do céu, os 3 começaram atacados hoje. Vamos em frente! Vamos, começou bem, começou animado o Max Esporte desta terça-feira. E a animação é com E-Games. Quem sabe tudo de E-Games é Paulo Bizarro. Olá! E-Games está na área, se derrubar é pênalti. E chegando em grande estilo, com o RPG mais raiz de todos os tempos pra galera que curte o Nintendo, The Legend of Zelda. Tears of the Kingdoms chegou arrasando o quarteirão, batendo recorde de vendas no Reino Unido de Hogwarts Legacy. Fique de olho na sua tela agora.
coisa tá ficando séria na Liga Brasileira de Free Fire Série A. Após a 15ª rodada, a Vivo Kids se manteve na primeira colocação, firmando posição, mas seguida de pertinho pela Magic Squad em segundo, Loud com o jogo mais consistente nessa última semana em terceiro, Fluxo em quarto, MIBR em quinto e ATS firmando posição na 6ª colocação. A briga está cada vez mais intensa pelas 12 vagas para a próxima fase. Lembrando que o primeiro colocado, a Vivo Kids, está ali se mantendo há 3 semanas já, segue direto com vaga para a grande final e você acompanha tudo aqui, semana a semana, no nosso Games. Você que tá com saudade do CBLOL, vem aí o segundo split. Por enquanto estamos no troca-troca das line-ups, que segue até o dia 25 de maio. E a partir de 11 de junho estaremos juntos, semana a semana, acompanhando cada etapa do CBLOL segundo split 2023. Fique ligado! O assunto agora, atendendo a muitos pedidos, são os emuladores de games. Para você que curte um jogo retrô como Pac-Man, Mario Bros, Sonic, The Legend of Zelda, os mais antigos, os emuladores transformam esses software para outro tipo de console ou outra plataforma. Então você pode jogar, por exemplo, um jogo daquele que você curtiu muito no seu Android, no seu PC, ou um jogo de PS2 antigo no seu PC ou até num PlayStation mais novo. Tem vários aqui que nós vamos indicar para vocês, tanto nesse tipo de transformação, quanto aqueles emuladores que trazem para você através de um pendrive ou um consolezinho novo, 10 mil, 50 mil jogos até, para você poder engatar na sua televisão e jogar esse tipo de jogo. Vale muito a pena para aquela galera que não quer investir num console. Você vai poder jogar, se divertir pra caramba com um custo muito baixo. Semana a semana nós vamos trazer aqui os melhores emuladores do mercado. Agora a gente fica por aqui, desejando a vocês uma ótima semana. Tchau, tchau. Valeu, Paulinho! Aquele abraço, tchau pra você. Valeu, meu irmão. É isso aí, o marido da Dona Ilana, preocupado com o jogo do Flamengo e Fluminense. Daqui a pouquinho, no Maraca, lotado, cheio, bonito. É isso aí, grande jogo, que vença o melhor. No meu modo de ver, que o melhor seja o Fluminense. Para o bot, o melhor tem que ser o Flamengo. Vamos ver daqui a pouquinho, depois do E-Games, hora do fisiculturismo. Meu querido e doce Raul Marques, o marido da Fernandinha, falando do fisiculturismo. Fala, Raulzito! E aí, meus bodybuilders? Chegamos! E rolou nesse final de semana o Pittsburgh Pro, e tivemos 3 brasileiros pisando no palco. E já adianto que foram resultados fantásticos para o Brasil. Mais uma vez o Brasil fazendo sucesso no fisiculturismo e crescendo cada vez mais nesse esporte. E na categoria Classic Physique, que era classificatória para o Mr. Olympia, tivemos Eric Wildberg. Em uma decisão dividida, Eric bateu na trave e ficou com a 2ª posição. São 5 árbitros decidindo. 4 árbitros deu top 2 para ele e 1 deu top 1, e vice-versa para o campeão. Mas Eric mostrou uma evolução gigantesca do ano passado para esse ano e, sinceramente, é uma questão de tempo para ele conquistar essa vaga para o Olímpia. E na categoria Wellness tivemos Gisele Machado. Nossa Gisele, com condicionamento impecável, desbancou a atual campeã do Arnold Ohio e top 4 no Miss Olímpia e conquistou esse top 1 pra gente. Gisele, que algumas semanas atrás disputou o Charlotte Pro e foi campeã. E ela provavelmente vai disputar nesse final de semana o New York Pro. Creio que será campeã também. Gisele vai chegar com uma moral gigantesca no Miss Olímpia, que ela já está classificada. E agora Natália Coelho, impecável, imbatível na categoria Women's Physique. Nossa campeã do Miss Olímpia, top 1 do mundo, subiu no palco e mostrou uma qualidade muscular absurda. E claro, de forma unânime, conquistou o top 1 e trouxe esse título para o Brasil. E olha, será que vai rolar um bicampeonato Miss Olímpia? Eu acho que sim, hein? E tá chegando minha próxima competição, o Teresópolis Elite, final desse mês, dia 28. E esse final de semana já começa a minha finalização e, claro, eu vou mostrar tudo para vocês. Meus treinos, minha dieta, treino de pose. Então não perca o próximo programa. Semana que vem, terça-feira, vocês vão acompanhar tudo. Então, aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito. Outro abraço carinhoso para você, toda a sorte do mundo. O Raul, que está se tornando, através do Max Sport, o porta-voz do fisiculturismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Porque ninguém está abrindo as portas como o Max Sport está abrindo para o fisiculturismo
e o nosso querido Raul, além de atleta, está sendo realmente o porta-voz da categoria, divulgando, informando, e vocês, com certeza, em casa, já estão vendo uma nova modalidade de esporte que está fazendo sucesso e trazendo medalhas para o Brasil. Valeu, Raul. Muito legal ter você com a gente aqui no Max Esporte, divulgando esse esporte diferente, bacana, bonito e só para gente parruda. Eu falo isso e depois vou ter que mostrar o Bocão, o Valdir e o Bosch. Para fazer isso, vamos chamar o Bye Bye Lixo, porque tem que colocar esses caras em forma, senão Bye Bye Lixo neles. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, de volta aqui no Max Esporte. Se você perdeu algum Max Esporte, é só no YouTube, tranquilamente, Max Esporte, TV Max, e você terá todos os programas do Max Esporte, desde o número 1, e o Max Esporte chegando ao seu 4º ano, graças a vocês nos prestigiando, dando audiência, trocando ideias com a gente. Isso é muito legal e é um incentivo para a gente continuar cada vez mais nessa dobradinha Max Esporte, TV Max, com vocês aí do outro lado. Bom, Matheus, filho da Orcélia, neto da Célia, vamos em frente, bota a galera na tela, aqui no Max Esporte, o halterofilista Otávio Bocão, o halterofilista Valdir Ruiz e o halterofilista maior Carlos Bosch. Vamos aos assuntos de hoje, primeiro bloco, eu gosto de pegar assuntos díspares, olha o termo, díspares, para a gente conversar rapidamente, trocar ideias, que eu tenho certeza que o pessoal em casa gosta desse papo. Bocão, como ex-jogador, como é que você vê? É a primeira vez no Brasil que tem um mausoléu para um jogador de futebol. Não é qualquer jogador de futebol, é o Rei Pelé, morto em dezembro, 82, 83 anos, agora não me lembro bem a idade, e foi inaugurado essa semana em Santos o mausoléu. Você, como ex-atleta, como é que você vê essa homenagem ao Rei Maior? Mas ela, mais que merecida, né? O Pelé é o ícone do esporte, aliás, é a pessoa mais conhecida no planeta. Talvez continue sendo, mesmo que tenha nos deixado. Sem dúvida nenhuma, é muito mais que merecido. Eu acho que o Pelé está acima de tudo, em todos no esporte. Eu acho que ele está acima de qualquer ser humano no planeta. Desculpe quem foi para a Lua, quem descobriu, não sei das contas, quem o Einstein descobriu, sei lá, a ciência e a física. Cara, o Pelé está acima de tudo. O Pelé é um cara super conhecido no planeta. Agora, é óbvio que tomara que a gente consiga também reconhecer alguns dos grandes ídolos. É claro que o Pelé está acima, mas Garrincha também foi importante. Para a Espanha foi lá o Di Stéfano, foi também Puskás, né? O húngaro Puskás. Enfim, tem alguns grandes jogadores que eu acho que esse mausoléu talvez não tenha tanto reconhecimento, ou talvez tanta importância dessa galera que está nessa geração nova que está vindo aí, com todo respeito a essa galera, pelo amor de Deus. Tá certo, então. Esse é Bocão, ex-ídolo do futsal, grande amigo, grande jornalista e também agora não pode ser diferente com o Pelé, né? Vamos em frente. Alguém quer falar alguma coisa do mausoléu ou posso seguir com o programa? Pode seguir. Então vamos embora. Muito obrigado, senhor Valdir. Falando em pode seguir, eu vou falar com o cara mais equilibrado desse programa, que é o Carlos Borges, a respeito do Valdívio, meio-campo do Palmeiras, que está internado em uma clínica psiquiátrica em Santiago do Chile, com crise de ansiedade, ele está também a crise de pânico, num momento meio complicado. A gente nunca imagina, Bosch, um jogador de futebol com sucesso, com dinheiro, com fama, ser internado numa clínica psiquiátrica antes nunca ter apresentado, pelo menos para a gente, nenhum sinal. Mas nenhum sinal, mas o futebol, como um futebol é um esporte de contato, isso pode acontecer, né? Acontece muito mais no boxe e nas lutas marciais e nas lutas em função, logicamente, do contato mais na altura da cabeça. Mas, de qualquer maneira, não só o Valdívia, isso, lógico que o Valdívia vem a público porque é um jogador que fez e fez sucesso no mundo inteiro, mas tem muitos jogadores aí de futebol de menor porte, de pessoal que ganha muito menos, que tem esse problema, uma sequência.
porque eu nunca vi no futebol brasileiro o sindicato, que é o tal sindicato dos atletas profissionais, se mexerem. Não se mexem. O sindicato não se mexe. Então, não só o Valdívia, mas esses demais jogadores, mas de qualquer maneira é lamentável. Mas a vida, logicamente, traz essas surpresas. Mas eu acho que ele vai se recuperar. A questão é que o futebol também é um esporte de choques. Você vê os choques de cabeça aí constantemente acontecendo em todas as partidas. Em que pese, alguns jogadores simulam e muito, né? Toque na cabeça, a mão no peito e se joga com a mão na cabeça. Fala, Valdir. Eu queria complementar isso que o Borges falou. Eu vou usar uma frase que um grande jogador de meio campo, hoje diretor técnico do Santos, foi um comentarista também, foi treinador, que é o Paulo Roberto Falcão, disse que o jogador de futebol morre 2 vezes, quando para de jogar e quando Deus leva. O problema é o seguinte, a grande maioria dos jogadores, o Bocão jogou, eu tenho amizade com muitos jogadores, que eu estou há 45 anos nessa área, e eu trabalhei muitos anos como repórter, assessor de... Então o jogador não se prepara para parar, porque ele tem ansiedade, síndrome do pânico, que quando ele jogava, ele é bajulado, ele é paparicado, tem um aspone para ir no banco, para lavar o carro, para fazer isso, para apresentar uma amiguinha. Quando ele para de jogar, o mundo é outro. Não tem mais aqueles mordomia. Então o cara tem que estar preparado. E eu acredito que esse problema do Valdívia é mais, na minha opinião, a distância, é mais por causa de que ele parou, perdeu aquele status. Isso, o cara, quando não tem um bom equilíbrio, isso influi bastante. Eu conheço muitos casos, não vou citar aqui, em respeito, de jogador que fica na porta do estádio pedindo para entrar, pedindo ingresso, porque não se preparou. E jogou muito, vários jogaram muito. E, lamentavelmente, não souberam fazer um planejamento de carreira pós-jogador. É verdade. E para fechar esse bloco, e os cantos homofóbicos no jogo São Paulo e Corinthians, repetidamente feita pela torcida corintiana? Será que vai dar punição, não vai dar punição? Ou por ser a camisa do Corinthians pesada, não vai acontecer nada? Valdir? Eu acredito que eu acho que vai dar uma punição, mas não vai tirar ponto. Vai. Porque eu concordo com o Mazella quando fala em camisa pesada. E o Corinthians hoje está na zona de rebaixamento. Se imaginar se o Corinthians perder 3 pontos, como manda o regulamento, ele vai ficar com 1 ponto, vai ficar junto com o América Mineiro lá embaixo. Então eu não acredito. O STJD é uma casa política. O STJD é uma casa política. Ele julga de acordo com as camisas. Olha, o pedido lá, o pedido cá, os caras viajam com os clubes, viajam com a seleção. Então, uma ação entre amigos. Eu não tenho o menor respeito pelo STJD. É uma ação entre amigos. Eles não vão punir o Corinthians. Eles veem camisa, vê nome de jogador, vê força de clube. Eu acho que não vai acontecer. Vai pegar uma multa, 50 mil, 40 mil, e os 3 pontos não vão tirar. E eu acho que isso tem que acabar. Porque eu acho que isso tem que acabar definitivamente. Eu faria o seguinte, tiraria o público, porque aí vai mexer no bolso da diretoria do Corinthians. Tira o público, joga sem ninguém. Parada no primeiro bloco. Xixi na cabeça a gente tomou na arquibancada. Quantos xixis? Era prisão perpétua hoje, né? Com o Valdir, com o Borges, com xixi ou sem xixi, estamos encerrando o primeiro bloco. E para limpar essa área, só em 7 bom. Até mexi no óculos, não aguento. Em 7 bom, é bom mesmo. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela nossa TV Max, analisando, discutindo, debatendo, informando, conversando a respeito dos principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, mas, logicamente, destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro. Max Sport caminhando para o seu 4º ano aqui na TV Max, graças a vocês. A resenha raiz
da televisão brasileira. Sempre no oferecimento de... Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa e também de Insete Bom. Insete Bom é bom mesmo, 3842-4242. Ligue para a sua empresa, para a sua casa, um novo conceito em detetização em Insete Bom. Só chamar o carrinho vermelho. É isso aí. Falando em carrinho vermelho, vermelho é uma das cores da bandeira da Bélgica. Vamos à capital da Europa, vamos para Bruxelas, onde está o nosso correspondente internacional, grande jornalista, grande amigo, preocupado com o Fluminense, o jogo daqui a pouquinho contra o Flamengo. Fique tranquilo, Paulinho, vai dar tudo certo. É isso aí. Vamos falar com o Paulo César de imediato. Sem perder tempo, sem ficar enrolando, me diga, meu querido e doce Paulo César Oliveira, já com seu boa noite. Tem jogo importantíssimo, hein? Quero saber, vale vaga na semifinal. O Manchester City contra o Real Madrid. Fala, Paulinho. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Valdir Luiz, ao Carlos Borges, ao Otávio e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Champions League, falta mais um finalista que vai ser conhecido na noite de amanhã. Jogaço de bola no Etihad Stadium em Manchester. Que vai tentar então a conquista do título europeu e, obviamente, para isso tem que passar pelo Real Madrid. Força máxima para as duas equipes, lotação esgotada no Etihad e, obviamente, uma grande expectativa para um jogaço de bola, esse segundo jogo entre Manchester City e Real Madrid. Bota de novo a galera na tela, eu precisei esticar muito, e eu falava que valia vaga semifinal, vale na final. Rapidamente, é um jogo importantíssimo, importantíssimo a parar o mundo para ver essa partida. Bocão, rapidamente, Real ou Manchester? Real Madrid. Você, Valdirzinho? Real Madrid. Você, Borgesito? Manchester. Eu também acho que vai dar Manchester. Vamos ver quem vai acertar. Eu, Borja, Valdir e Bocão. Já que eu falei em você, Bocão, faz uma pergunta para o Paulinho. Ah, claro, poxa. Alô, Paulinho, meu grande abraço a você e a todos de Bruxelas. Eu quero saber como estão os preparativos para as semifinais da Liga Europa, que começa, quer dizer, que jogarão na próxima quinta-feira. Como é que estão os preparativos? É isso aí, Otávio. Liga Europa. Na próxima quinta-feira joga-se então a segunda mão das semifinais da segunda mais importante competição na Europa entre clubes. E, obviamente, os resultados da primeira mão vão ser fundamentais. A equipe do Sevilha, que casa no Olímpico no primeiro jogo, Bayer Leverkusen, vai enfrentar agora no segundo jogo a equipe do Bayern no Bayer Arena, o que é sempre um jogo difícil. Mas, obviamente, a equipe italiana tem boas possibilidades de conseguir, então, a sua passagem à grande final. Poderá, inclusive, acontecer uma final italiana, caso a equipe da Juventus consiga superar o Sevilha e a Roma mantenha o resultado e se classifique para a grande final. A grande final já está marcada para o próximo dia 31 de maio e vai ser realizado no Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. É isso aí, Paulinho tá demais hoje, hein? Rapidamente devolvo a galera na tela aí. Sevilha e Juventus, Borges. Juventus. Bocão. Sevilha. Você, Valdirzinho. Pela cor da camisa, Juventus. Eu vou pelo Sevilha. 2-2, empatando. Leverkusen contra o Roma. Fala você, Valdir. Roma. Bocão. Por não saber pronunciar, Roma. Muito bom. A barba está te dando sabedoria. É isso aí. Fala, Borges. Roma. Eu vou de Leverkusen. Leverkusen, como diz o nosso Paulo, é uma aula. Valdir, comigo. Leverkusen. Mas rapaz, eu gosto do Roma, porque eu fui no Museu do Roma
e vi a foto do Garrincha. Então, eu gosto do Roma. Falcão jogou lá, então eu gosto do Roma. Aliás, eu gosto do Botafogo. Eu acho o Roma legal, tudo bem, vou votar no Roma. Mas eu gosto mesmo do Botafogo. Tem muita sujeira nesse papo aí. Vai, lixo. Organiza a casa aí. Bota, limpa tudo, vai, lixo. Limpa tudo. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É verdade. Valdir está se ajeitando com essa barriga de halterofilista aqui, apareceu. Aí você é magrinho. E você é magrinho, barriga de tanquinho, pocudinho. Não, ele é alto, esguio, barriga de tanquinho. Ele é um fenômeno. Olha só. Ele provoca, depois leva na canela. Falando impressionante, foi impressionante a declaração do Barbieri depois do jogo, dizendo que o Vasco pegou um time que está acostumado a jogar na primeira divisão. Eu fiquei preocupado e caiu muito mal essa declaração em Borges, São Januário, hein? Tá, caiu, disse que estava um time que está, o paciente está no CTI, ele passa por quarto, depois vai melhorando, caiu muito mal. A torcedor também, né? Já mostrando nota de R$2, porque o time perdeu várias oportunidades. E o Santos foi mais eficaz, marcou um belo gol com um garoto lá de 19 anos e ganhou a partida. Eu acho que exagerou, e o Barbieri exagerou e ficou mal com a torcida. Esse que é o problema, né? Mas eu comentei o jogo para a Rádio Nacional, eu concordo com o Borges. 17 anos o garoto, Davi. 17 anos, 17. David Washington, o nome do Fachonieri é David Washington. Olha só, eu comentei o jogo lá para a Rádio Nacional, o Vasco dominou o jogo inteiro, mas um domínio, sabe, só no chuveirinho, estou em cima do Pedro Raul. O Santos deu 3 ataques, 2 no primeiro tempo, e onde saiu, inclusive, o gol, uma jogada do Lucas Lima pelo lado esquerdo, e no segundo tempo, numa bobeada do Puma Rodrigues, que faz o segundo gol. Mais nada. Só que o Vasco, o Mazella, Bocão e Borges, amigos que nos acompanham no Max Sport, o Vasco tem 20 clubes jogando a Série A. 16 estão disputando outra coisa. O Goiás disputa Copa Verde, Sul-Americana. Todo mundo, 16 gols, só 4 que não fazem nada. O Vasco está cuidando desses 4. E não tem padrão de jogo nenhum. É só chuveirinho usando o Pedro Raul, não tem jogada pelos lados, não tem um meio-campo com criatividade. Olha, eu estou preocupado com o Vasco. Vamos ver se é 5 jogos, hein? Está na boquinha ali. Se o Corinthians ganhar o jogo no final de semana e o Vasco não ganhar do São Paulo, que é o jogo pau com formiga, sábado lá no estádio do Morumbi, o Vasco pode terminar a rodada, Mazella, na zona de abaixamento. Aí vai bater o estresse. Só que agora é SAF. Será que o Paulo Brax, o Luiz Melo, os caras da SAF do Vasco, vão segurar o Barbieri? Porque o Barbieri foi muito infeliz, eu acho ele bom treinador, gente boa, mas foi muito infeliz nessa declaração. Ele apequenou o Vasco é muito grande. Bocão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece bem o Barbieri. Agora, o elenco do Vasco também, acho que não ajuda muito o técnico, ou eu estou exagerando? Ou a culpa dele, a culpa é de um, ou para todo mundo? Eu acho que o Vasco tem mais treinador do que elenco. Já foi dito por mim aqui e alguns sites, né, que eu deu falando nas redes sociais sobre isso. O futebol é justo e imprevisível. O Vasco fez um jogo contra o Atlético Mineiro que ganhou lá, que normalmente é difícil ganhar do Atlético Mineiro. Depois vem numa sequência ruim. O Barbieri tem 9 vitórias, são 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas no Vasco da Gama. Não é ainda para desespero. Se vai surtir de uma certa forma essa interpretação do Barbieri negativamente, eu acho que não vale a pena. Se o processo for esse de demitir o Barbieri agora por causa de uma declaração, eu acho que tem que dar tempo. Aí o Vasco vai entrar num processo ruim. Porque se a gente analisar os 4 times que subiram, Bahia, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, só o Cruzeiro está no G4. O resto está tendo muita dificuldade
nesse início de competição da Série A, de se manter ali, de ter um equilíbrio, porque o campeonato, além de ser equilibrado, ele tem times que eu acho que, aos meus olhos, vão de mal a pior. Curitiba, o próprio Goiás, que o Botafogo perdeu, são times que vão brigar, o Cuiabá, para não cair. Essa vai ser a balança no final do Campeonato Brasileiro. Só permite, mas um detalhe, só para concluir, me permite, eu acho que o Barbieri não é o único culpado. Ele tem uma relativa culpa que não conseguiu dar um padrão. Mas o problema é o seguinte, aí eu estou com o Bocão. O Vasco contratou muito mal. E o jogador que vinha desequilibrando na Série B foi vendido para a Inglaterra e ele perdeu o foco. O Vanderlei fez muito bem. O Duqueiroz está vendido, ele falou, bonitão, já que você está vendido, pode ficar só treinando, eu vou te utilizar. A mesma coisa com o Andrei Santos. Ele parou de jogar. E o Nenê, com toda a idade, está fazendo falta nesse meio campo do Vasco hoje. O Vasco não tem um homem que cria. O Barbieri tem uma ligeira culpa porque não conseguiu dar um padrão. Mas o elenco é muito ruim. Eu concordo com o Bocão. O Vasco contratou muito mal. E o Vasco, como disse o Boss, só tem uma competição, né, cara? Então é mais complicado ainda, tem que aprender. Uma competição só. Mas já o Botafogo está em 3 competições. E eu acho que o mais importante, destacado no Boa Noite do Bocão, destacado no Boa Noite do Valdir, perdeu quando podia. Perdeu para um time que não deveria perder. Mas perdeu quando podia, né, Bocão? Coisas de Botafogo, na realidade, né? Acabou sendo frustrante pela sequência ruim do Goiás, por ser um time de menor expressão, né, que não vive um bom momento. Mas a gente não pode conflitar a frustração com a ambição do Botafogo no seu bom momento que o Botafogo está. O Botafogo tem 3 competições para disputar. Óbvio que o Botafogo, quando entra no último jogo da rodada, domingo, 18h30, sabendo de todos os resultados, eu, como ex-atleta, a gente sabe que o jogador, automaticamente, ele entra numa zona de conforto. Perdendo, ganhando, empatando, o Botafogo vai... O nível diminui, o cara tem bom pra gente jogar e tal. E não é a mesma coisa que quando você joga contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. Então, esse nível de concentração, ele foi abaixo do que nós vimos, o que nós costumeiramente estamos vendo no Botafogo, quando joga com equipes de maior investimento. Então, acho que alguns desses jogadores que estão se destacando foram abaixo do esperado, né? O Eduardo foi muito mal, sentiram falta do Cuesta, não sei se Cuesta, mas o Botafogo, num contexto geral, não teve um jogo coletivo bom como vinha jogando. Fala, Bosch. Não, só um detalhe que, aproveitando os 2 botafoguenses aqui, eu já marquei com o padre. O Valdir conhece ali na da Globo, aquela igreja dos Capuchinhos. Você frequentou muito aquela igreja, né, Bosch? Você frequentou. Você também. Aí do lado da sua casa. Eu já marquei lá para vocês se confessarem. Se confessarem pelo que vocês fizeram e falaram do Luiz Castro. Vocês dois têm que confessarem lá. Já marquei com o padre lá. Esculhambaram o Luiz Castro. Agora é o modo mundo, é o melhor. Não, senhor. Não fez mais que obrigação. Ganhando 1.700.000, o cara tem que dar resposta. E outra coisa, se eu, como torcedor, como jornalista, não puder criticar o pior momento do Botafogo, quem é que vai criticar? Qual é a autoavaliação que se fez? O Botafogo estava num momento péssimo. Péssimo. Não tem que ir, desculpa nada, ele não faz mais obrigação. Botafoguenses somos nós. Botafoguenses não é Luiz Castro, não é John Tex, não é ninguém. Botafoguenses somos nós, que sofremos desde que a gente nasceu. Então não tem que me desculpa, não tem mais que obrigação de fazer o que ele está fazendo aí. Fizeram vaquinha para mandar o senhor Luiz Castro embora. Tudo bem, o seu Valdir falou várias vezes aqui, aproveita, vai com o Vitor Pereira de volta para Lisboa. Falei, assumo, errei, tudo bem. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Tudo bem, eu vou naquela igreja, você conhece bem, me indica aquele padre que você conhece. Vou lá, você conhece bem, vou lá. Aquele padre é gente boa. Vou lá. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui, que não tem que haver desespero. O Botafogo não jogou bem, rapidamente não jogou bem. Mas é natural, rapaz, estão 3 competições. Depois daquele amasso que deu no Corinthians, é desumano o calendário.
Você joga quinta, um jogo desgastante, vai jogar domingo com uma equipe que se fechou, foi bem. Nós somos diferentes daqueles idiotas lá de São Paulo, que quando o São Paulo perdeu para o Botafogo, eles só falaram que o São Paulo perdeu, foram incapazes de elogiar o Botafogo. Eu vou elogiar o Goiás, que marcou muito bem o Botafogo. Então a vida continua. Quarta-feira tem o Atlético Paranaense, portanto amanhã, jogo importante. E domingo tem sábado tem o Fluminense. Então o que acontece, a vida vai continuar. 9h20 da manhã estarei embarcando para Curitiba, aí mais 20 botafoguenses. Voltamos na quinta-feira, estaremos na Arena da Baixada amanhã. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, o Botafogo tem toda a condição de ganhar. Tem toda a condição de ganhar. Tem toda a condição de ganhar. O Atlético não é isso tudo. O Botafogo vai se reforçar no mês de julho, vai se reforçar no mês de julho ainda mais, e vai brigar por coisa alta. O time eu só quero que o torcedor não fique desanimado, tenha confiança que a coisa vai melhorar ainda mais. E no dia 31 vão passar o rodo neles aqui no Newton Santos. Amanhã vai ser jogo duro. Vai ganhar os 2 jogos. Meu amigo, caiu no Engenhão, toma um sacolão. Então, pode ter certeza. Toma caiu um no Newton Santos, toma um sacolão. Verdade. No último programa, esse senhor aqui do meu lado, o seu Valdir Luiz, falou o seguinte: vem ao Corinthians, nós vamos passar o rodo, passaram. E depois é o Goiás. Ele fez assim, não, mas o Goiás a gente vai, o Goiás é mais fácil no final de semana. Mas são coisas do Botafogo. Ele olha o Botafogo, e fala, depois ele... Não é bem assim. Olha só, o Botafogo tem um hábito de, quando pega time pequeno, o Palmeiras empatou com o Bragantino, ninguém fez escarcel. E o Palmeiras é o campeão brasileiro. Então é o seguinte, o Goiás teve seu mérito. O Goiás, concordo com o Bocão, algumas peças importantes jogaram mal. O time sentiu para mim a ausência do Cuesta, que no segundo gol o Segovia deixou o cara cruzar. Mas isso não é desespero, continua líder. O Eduardo não vem jogando bem já há algum tempo. E quando o Eduardo não joga bem, o coletivo não funciona de uma certa forma. Só para fechar esse assunto do Botafogo, é uma semana difícil para o Botafogo, porque se perder do Atlético Paranaense e perder do Fluminense, aí vai ter crise. Mas vai perder a liderança. Crise não, vendido 15 mil ingressos para o jogo contra o Fluminense no sábado. Olha só para fechar o jogo do Botafogo e encerrar o bloco. Pelo fato do Botafogo já ter uma grama sintética, iguala ainda mais o jogo em Curitiba? Para mim, iguala. O Botafogo é melhor do que o Atlético Paranaense. Esse Atlético Paranaense não era o vice-campeão da Libertadores ano passado. Esse Atlético Paranaense não era o vice-campeão ano passado. O Atlético Paranaense ganhou do Curitiba porque o Curitiba entregou ouro no finalzinho do jogo. Levou vareio do Curitiba o jogo inteiro, que é o time que está lá embaixo. É outro jogo, é a Copa do Brasil, acredito no Botafogo. Por favor, o programa seguinte, que eu não vou estar aqui, vai estar o Jorge e o pessoal. Por favor, grave isso aqui e bote no ar o que eles estão falando. Hein? Vote no ar, porque tem o Atlético Paranaense. Agora, tudo que o senhor falar, seu Carlos Borges, eu vou gravar também. Eu também, senhor Carlos Borges. Muito bem, Bocão, muito bem, Valdir, muito bem, Carlos Borges, e muito bem a vocês que ficam com a gente, às vezes aturando algumas figuras aqui no Max Sport, inclusive eu. Vamos dar uma paradinha para você dar uma refrescada, já a gente volta com a reta final do Max Sport, sempre no oferecimento de Rede TV, Bye Bye Lixo e de Insetbom, porque o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Muito bem, a reta final, já fico triste na reta final do nosso Max Sport. Se você perdeu qualquer Max Sport, vai no YouTube, vai lá, YouTube, Max Sport, TV Max, e você tem desde o primeiro até o de hoje, nesta terça-feira, dia 16 de maio. Vamos em frente aqui, lembrando sempre o oferecimento de, já sabe, Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e também de
em Setbon. Desratização, descupinização e desencetização. 3842-4242 para sua casa, para sua empresa, onde você quiser, só chamar a Insetbon, um novo conceito em detetização. Carrinho vermelho pintando no pedaço e a reta final do nosso programa, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max, a resenha raiz da televisão brasileira. Deixa de imediato, sem perder tempo, deixa eu ver quem falta fazer pergunta. Valdirzinho, faz uma pergunta para o nosso PC Oliveira. O meu abraço para o meu amigo Paulo César Oliveira, mais uma vez, falar com ele, é uma alegria muito grande. Paulo César, me fala uma coisa, como está a Conference League? É isso aí, Valdir Luiz, Conference League, segunda mão. Na próxima quinta-feira vamos então aos jogos de volta. A você que nos acompanha, os resultados dos jogos de ida, com o West Ham, que em Londres venceu. Quinta-feira jogam a AZ Alkmaar contra a equipe do West Ham em Alkmaar, na Holanda. Enquanto que em Basel, na Suíça, o Basel enfrenta a Fiorentina, provavelmente com a presença de Roger Federer, o ex-tenista suíço e que é fanático pela equipe do Basel e que deve acompanhar a sua equipe na torcida para uma chegada a mais uma final importantíssima para a equipe suíça. O jogo final está marcado para o Fortuna Arena em Praga, na República Tcheca, no próximo dia 7 de junho. Bota a galera de volta aí, Matheusinho, antes da pergunta do Bosch, para encerrar e liberar o nosso Paulinho. O Federer, que é um cara arquimilionário, hein, Bocão, podia ajudar o Basel a subir de patamar, né? Também acho, com o dinheiro que ele tem, mas esses caras não querem muita coisa em relação a isso, não. Eles pensam muito mais no esporte. Para ajudar um time de futebol de campo, eu acho que ele monta muito mais projetos sociais do que da forma que ele surgiu no tênis, né? Não sei se ele tinha tanta assim, benefícios quando era mais jovem, tinha uma situação boa para... Porque ser jogador de tênis é bem complicado, porque é um esporte caríssimo, né? A minha pergunta era mais de gozação, para você falar, tinha mesmo que ajudar, não sei o que lá, você foi um lado mais sério, é verdade, mas com certeza o cara crescer na Suíça, mesmo não sendo rico, vai ter mais oportunidade de educação do que crescer no Brasil, lamentavelmente. Lamentavelmente. Era esse o viés da pergunta. O Bocão respondeu seriamente que ele é um homem sério, está de barba branca, agora é um cara sério, está casado, pai do Farofa, então agora não pode mais fazer gracinha. Pai do Farofa. Olha aqui, Borges, encerra então as perguntas para o nosso doce e querido PC Vasconcelos. A Champions League, primeira divisão... Vasconcelos não, rapaz, Oliveira, troca o nome do homem, não. PC Oliveira. Eu falei Vasconcelos? Falou, apaga aí. Eu encontrei com ele em Botafogo outro dia. Gente finíssima. Meu amigo, grande figura humana. Grande figura. Tá tudo certo. PC Oliveira, nosso Paulo César Oliveira, grande tricolor, daqui a pouquinho estaremos torcendo juntos contra o time do seu Bosch, que vai fazer uma pergunta agora. Deixa eu fazer a pergunta logo para o Paulo César Oliveira. Eu queria saber aí o campeonato português, francês e alemão. E como é que são aí? Já tem campeão na Europa, meu querido Paulo César Oliveira? Valeu, Carlos Borges. As principais ligas europeias chegam ao final. A Ligue Française já está na 35ª rodada e na próxima semana o país está se recuperando de contusão. Enquanto isso, o Lens venceu a equipe do Reims pelo placar de 2-1 e o Olympique de Marseille bateu por 3-1 ao Angers e conseguiu aí continuar na perseguição, mesmo à distância, a equipe do Paris Saint-Germain. No Campeonato Português, Benfica, Porto e Sporting venceram os seus jogos. O Benfica faturou por 5-1 ao Portimonense e ficou bem próximo ao título de campeão. O Benfica tem 4 pontos a mais que o Porto e, obviamente, caso conquiste a vitória no próximo final de semana contra o Sporting, vai levantar a taça justamente no estádio José de Alvalade. Sporting e Benfica é um grande derby da cidade de Lisboa e um derby que pode dar o título ao Benfica jogando justamente na casa do seu principal rival. Atenções voltadas ao estádio José de Alvalade. Na Bundesliga, a perseguição continua, mas o Bayern não afrouxa. Ou seja, o Bayern venceu mais uma partida importante, conseguiu uma outra vitória fundamental, tem 2 jogos agora, um em casa e contra o Colônia fora de casa.
2 vitórias garantem o título à equipe do Bayern de Munique, que tem na perseguição a equipe do Borussia Dortmund. 1 ponto de distância, mais 2 jogos relativamente fáceis, e o Bayern tem tudo para conquistar mais uma Bundesliga, enquanto que na Espanha o Barcelona já ganhou o título e na Itália o Napoli também já garantiu antecipado o título de campeão italiano. É o nosso ponto final por hoje. Na próxima semana a gente volta com muito mais do futebol europeu, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho! Sempre bom ter você com a gente aqui, batendo aquele panorama geral. Você quer saber o que acontece no mundo esportivo da Europa, no futebol? Nós temos aqui, com exclusividade, o jornalista, grande figura, Paulo César Oliveira, nosso PC Oliveira, com a gente há 4 anos aqui no Max Esporte. É isso aí. É um programa diferente, por isso que eu digo, é o programa raiz da televisão brasileira. Falando em raiz, a melhor detetização para acabar com tudo, quem é? É o carrinho vermelho, é o carrinho vermelho. Bota no ar o carrinho vermelho, meu querido meu querido. Fala, Mateuzinho. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo, não tenha dúvida. Liga para o Insetbon, está em casa, está meio bagunçado, Insetbon resolve. Sua empresa, seu depósito. Insetbon, viu no programa do Mazela, viu com os mosqueteiros do Mazela em Insetbon. Liga que com certeza terá um atendimento, uma qualidade e um preço inigualáveis para detetização e tudo que você precisar. Aqui está aí, ó, atrás de mim aqui, ó, Insetbon. Bota os mosqueteiros de volta na linha, daqui a pouco começa... Insetbon é bom, né, Mazela? Insetbon é bom mesmo, né? É bom mesmo. Muito bom. Eu também acho. O que não é bom é você trocar o nome de vez em quando, você tá caduca. Ele está preocupado. Ele é enrolado há muito tempo, pai. Ele é enrolado há muito tempo. Paulo César Vasconcelos, do Mateuzinho. Rapaz, é o Fla-Flu que está me tirando do sério. Não é só o Fla-Flu, não. Não é só o Fla-Flu, não. Vai começar daqui a 15 minutos. Eu estou preocupado, pô. Eu estou preocupado. Não é só o Fla-Flu, não. Por quê? E sábado, Botafogo, o líder. E o líder? E o líder? Não começa a tumultuar, não, Bosch. Começa a tumultuar, não. Pelo amor de Deus. Eu estou preocupado com a arbitragem também. O Bocão não gosta de falar, mas eu estou preocupado. Lambança no Bahia e Flamengo, lambança em Vasco e Santos, lambança em Corinthians e São Paulo. Tem muito lambão apitando o jogo. Fala, Valdir. O principal lambão é quem comanda a arbitragem, que era um árbitro mediano para fraco, o Wilson Luiz Senene, mas deve ser amigo lá do pessoal da CBF. Ele cometeu uma barbaridade. Os caras são ruins, mas são olho grande, querem apitar todo dia porque tem. Parece aquele amigo nosso, adora uma diária. A diária é boa, ganha 4.500 por jogo, agora vai passar para 5.500. Então o que acontece? O senhor Paulo César Zanovelli, que é um dos piores, aliás, não tem bom, tem o menos ruim, é um dos piores árbitros do quadro. Aí os caras falam, por que é da FIFA? A FIFA é pior ainda, que os caras são lambões com escudo FIFA. Esse senhor Paulo César Zanovelli, ele apitou quinta-feira Fortaleza e São Paulo. Fez um monte de lambança, deu 11 cartões, deu 13 cartões, expulsou um do São Paulo e um do Fortaleza. Menos de 48 horas depois, ele estava em Salvador, apitando Flamengo e Bahia. Fez um monte de lambança, expulsou 2 jogadores do Bahia, deu 13 cartões no jogo, com mais 2 vermelhos 15. Ele deu, num total, em 2 jogos, 28 cartões. Sabe que ele ganha porcentagem por cartão? Antigamente a Conmebol era assim. Os árbitros são muito ruins. Eles são ruins e o pior faz a diferença. E o que me chama, o que me faz, é público para falar. O presidente da comissão de arbitragem não fala, árbitro não fala. E eles são covardes, porque eles têm a caneta na mão. Eles desempregam o treinador, eles jogadores. Eles não são punidos, é uma reciclagem. Aí ficam 10 dias sem apitar. Quando voltam, continuam fazendo caquinha. Olha, eu não aguento a arbitragem, não. É o ponto negativo do futebol brasileiro. Tá certo. Então, mas jogadores também não ajudam. Jogador tem que ajudar também, né? Jogador também não ajuda. Mas ele tá falando, eles não têm educação. Eles xingam o jogador.
E quando são xingados, botam na suma que são ofendidos. Tem que mudar tudo. Uma coisa não justifica Mas outra. é que... Mas eles são covardes. O jogador não pode mais dizer. Fala, Borges, para acabar esse assunto aí que é irritante. Não, é a questão que aumentou o número de cartões, porque houve uma determinação da CBF, do Departamento de Arbitragem, para que não deixasse aquele bolinho de reclamação, toda hora reclamar, e, logicamente, botar o cartão amarelo para quem começa a reclamar. Aí eles começam a exagerar, porque tem reclamações e reclamações, né? Mas tem árbitro que xinga jogador. O Daronco xinga. Eu estou preocupado com o seu Daronco daqui a pouco, hein? Eu estou preocupado. Olha só, eu lobby esse Daronco. O Daronco. Mas isso é cultural, gente. Esse Daronco xinga jogador. Esse Zanovelli xinga jogador. O Flávio Rodrigues de São Paulo xinga jogador. Pô, eles xingam o jogador, cara. Eles têm que respeitar os jogadores também. Os caras são chefes de família, são profissionais como eles. Essa história que não é profissional é mentira. Jogador tem que dar exemplo também. Jogador tem que dar exemplo. É mentira que não são profissionais. Eu também acho. Mas eles não dão exemplo. Eu acho que o jogador tem que xingar. Xinga mesmo, porque ele xinga o jogador. Vira logo uma surubandeira, tudo logo. Porque eles xingam o jogador tem que xingar. Eu quero saber do Fla-Flu daqui a pouco, por favor. Vai começar agora. Tem favorito? Quem está melhor? Meu querido... Pô, quem tem favorito? Pô, lógico que é o Fluminense, mas pela primeira vez o Fluminense é disparadamente o favorito. Disparadamente. Mesmo o Fluminense tendo ganho. Clássico. Mesmo o Fluminense tendo ganho aqueles os jogos todos dos campeonatos estaduais e essa sequência, essa oitava de final da Copa do Brasil, o Fluminense é favorito direto. Mas é clássico. Existe, o clássico é clássico, o clássico é regional, né? O confronto é estadual, né? Podemos dizer assim, mas o clássico é regional. A gente tem que ter muito cuidado. Meu conceito de avaliação, meu critério de avaliação para ligeiro favoritismo do Fluminense, ele é bem cauteloso. É óbvio que o Fluminense, pelo modelo que vem jogando, ligeiro? Né? Por ser objetivo, por associar quase sempre o jogo bonito, plástico, com os resultados, óbvio que o Fluminense se torna favorito. A gente tem que ter muito cuidado, porque pode ser que o São Paulo esteja já começando a querer implementar um modelo de jogo dele, que ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação, e o Flamengo principalmente melhorar o seu condicionamento físico, porque os jogadores estão nessa rotina já há algum tempo, são jogadores mais envelhecidos, mas é óbvio que são jogadores de muita qualidade técnica. Agora, é óbvio, o Pedro não joga, o Pedro se machucou naquele lance do pênalti, o Davi Luiz não joga, que também não faz muita falta. Eu não sei como é que vai fazer o São Paulo para... Thiago Maia parece que voltou, vai voltar hoje, joga hoje, enfim. O Gerson volta. O Gerson também, o São Paulo já jogou, mas eu acho que o Fluminense, pelo modelo de jogo, é favorito somente por causa disso, que associa os bons resultados à plasticidade do jogo, como era o Flamengo em 2019. Fala, Valdir. Mas pela primeira vez, o Fluminense é disparado, né? Disparado favorito. Eu não dizia disparado. Eu não diria disparado porque é clássico. Não, é clássico. O clássico é um outro jogo, é uma outra situação, é uma outra coisa. Eu já vi times que vivem maus momentos conseguirem vitórias em cima num clássico que estava o outro muito melhor. O Fluminense tem um time, para mim, muito melhor do que o Flamengo hoje. Tem um técnico que conseguiu encaixar, tem jogadores voando, Nino, André, o Ganso, o Cano, que é artilheiro, mas eu não vou garantir que o Fluminense vai ganhar, porque o Flamengo tem uma camisa forte, a tradição é clássico, mas o correndo nos mais, o Fluminense passa pelo faz Flamengo. Muita falta, o Alexandre muita faz falta. Muita falta, o Keno, E o Keno também. Tá Samuel Xavier está voltando. Mas tem um jogador que é muito importante no Fluminense e ninguém dá nada por ele. Ele vem lá do Ceará, ninguém fala nada dele, mas é um jogador que faz várias funções, que é o Lima. Muito bom jogador. Jogador muito bom jogador. Muito bom Exatamente. Jogador. Então o Fluminense tem um time arrumado. Eu tenho comentado o jogo do Fluminense. Não, o Fluminense tem um time muito bem arrumado. Deixa eu levantar uma questão. Organizado, né? O Fluminense tem desfalques sérios e o Flamengo também. Os desfalques em Borges
pesam mais para um ou para quem? Flá ou Flu? Para o Flamengo. Para o Flamengo, com certeza. Desfalques gravíssimos. Fora não está jogando bem, como disse o Bocão. O Fluminense joga bem, tem resultado. O esquema já montado pelo Fernando Diniz. Eu acho que os desfalques estão pesando muito, mas muito para o Flamengo. E para o Fluminense, não. Mas o Fluminense pega... mas tem um jogador que faz muita falta, que é o Alexander. Porque o Marcelo não consegue jogar 90 minutos com a mesma intensidade como lateral esquerdo. Então, durante o jogo, eles reversam. O Marcelo vai por dentro, o Alexander aqui. Jogar, ou então botar um garoto de 17 anos chamado Esquerdinha, que é do sub-20, mas cuidado. Então, isso faz a diferença. Mas o que eu quero dizer, assim, eu entendo o Borges, claro, mas o Fluminense já tem um jogo consolidado. O Flamengo está nessa transição de troca de treinador o tempo todo, maus momentos. O Fluminense já tem um jogo consolidado, independente de quem quer que entre para suprir alguma carência de algum jogador importante, já sabe o que vai fazer, já sabe para onde vai correr. Tem os atalhos já. Então, acho que está muito bem pré-determinado o jogo do Fluminense. Então, acho que o Fluminense é favorito nesse momento, mas clássico é clássico. Nós temos um exemplo muito grande agora, Botafogo e Goiás. Botafogo líder. Goiás vem de derrota contra o Flamengo, não ganhava de ninguém. Todo mundo fala assim, Botafogo vai perder para o Goiás, vai se consolidar na primeira colocação, botando 4, 5 pontos no segundo. Mas não deu, e aí? Não tem como, não tem como. Futebol é detalhe. Futebol é detalhe. Todo mundo fala. É injusto, é imprevisível. Todo mundo fala que o Palmeiras atropelou o Goiás, mas se esquece de que quando estava 1-0 o Palmeiras, o Goiás teve um jogador expulso. Aí ficou fácil. Então são pequenos detalhes que podem acontecer no jogo de hoje, em mal expulso, que pode mudar toda a cara do jogo. Um pequeno detalhe, um gol no início, tudo, porque são duas grandes camisas, então tudo pode mudar. E uma coisa que eu queria dar um alerta aqui para a CBF, não sei se vocês todos acompanham futebol e sabem, tem gente demais nos bancos de reserva. Se você contrata um auxiliar, eu aprendi em futebol que o auxiliar ficava lá em cima, aí no intervalo descia para conversar com o treinador. Hoje ficam 2 auxiliares no banco de reserva, 2 auxiliares, mais preparador físico, médico. Por isso que os bancos hoje, todo jogo, 2, 3 no banco, até 4 estão levando o cartão. Porque os caras ficam muito demais no banco. Estava na hora da CBF limitar, como era antigamente. Antigamente só ficava no banco preparador físico. A pergunta que eu faço, o Felipe Scolari é o quê no Atlético Paranaense? Ele é diretor técnico. O Filipão. E por que ele fica no banco de reserva? Verdade. Acho que ele tem chancela para estar no Fluminense. O Fluminense fica com dos 2 auxiliares do Fernando Diniz, às vezes até o Marcão, 3. Não é só o Fluminense, não. Os portugueses lá do Botafogo, o do Vasco, tudo que é lugar. Tem gente demais. Já que botou 11, tudo bem, botou 11 no banco. Vai botar jogador. Aí você tem que ficar somente o médico, o preparador físico, o massagista e o treinador. Os outros ficam lá em cima no intervalo desse. Não, às vezes ficam 4 auxiliares no banco de reserva. É uma vergonha, cara. É por isso a arbitragem é bonita, essa pressão, todos os caras. Lembrando também que São Paulo e Vasco é no próximo sábado, 18h30, Botafogo e Fluminense também no mesmo horário no Newton Santos, e Flamengo e Corinthians domingo no Maracanã, Flamengo e Corinthians às 16 horas, quer dizer, a rodada seguinte, só para também a gente ilustrar que essas equipes, mesmo o Flamengo perdendo ou o Fluminense perdendo, o Fluminense não irá poupar contra o Botafogo, porque não joga pela Copa do Brasil na semana seguinte contra o Flamengo, caso perca. Mas joga quinta-feira, mas 25 pela Libertadores, fora do Brasil. Mas o Fluminense está numa situação boa, o Flamengo também já mas tem viagem. Vai acabar o programa em cima da hora, como diria Marco Aurélio. 15 segundos para o boa noite de cada um. Eu começo com o Ursão do Vral, já desejando toda a sorte do mundo na sua transmissão. Fala, Boss, 15 segundos. Um abraço para você, meu querido Mazella. Fluminense 1-0 será o placar de daqui a pouco. Amém. Fala você, Valdir, seu boa noite. Boa noite lá, Borges, Bocão e amigos do TV Max. Botafogo, opinião, vence, mas vence. 2-1 ao Atlético Paranaense e elimina o Furacão no Newton Santos. Bocãozinho, você. É sonho. É resultado ou um boa noite? É uma boa noite, cada um fala o que quiser. Então eu estou diariamente, amanhã estarei em Curitiba, vendo o Botafogo e Atlético Paranaense,
Diariamente estou no Resenha Alvinegra de meio-dia a 1. E quem quiser me seguir, @Octávio Bocão Oficial no Instagram. E não percam o Resenha Alvinegra todos os dias de meio-dia a 1. Meu Valdir Luiz está sempre comigo lá. Tá certo, então. Um beijo pro Bocão. Um abraço. Só faltou um detalhe pro Bocão. Só faltou um detalhe pro Bocão. Um detalhe. Atlético Paranaense 1-0. Um abraço. Como diria o Mazela, vai tomar um ventinho. Uma ótima semana, que o Fluminense vença daqui a pouco, bem torcedor agora, e se classifique para as quartas finais da Copa do Brasil, mas isso é só gozação, só brincadeira, só provocação, e nos vemos a semana que vem no oferecimento de Bye Bye Lixo, de Ren TV e de Insete Bom, que é bom mesmo, aqui na TV Max. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com